Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos tentar elucidar um dos ensinamentos mais difíceis de se cumprir do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Eu sempre digo aos meus alunos que quem se enebria com os ensinamentos de Jesus nunca prestou atenção no que ele realmente falou no Sermão da Montanha, né? Há coisas muito belas e tal, poéticas até, né? Mas há outras que misericórdia. Uma delas é o tema de hoje. Nós vivemos no Brasil um tempo de epidemia de violência. Uma violência cada vez maior, mais gratuita e mais estapafúrdia. Mas Jesus ensinou a não resistir ao perverso. E eu examinei algumas versões da Bíblia e várias delas, a maioria, usam a palavra perverso. Veja, nós não estamos falando de alguém que rouba para comer. Nós não estamos falando de alguém que, num ato de desespero, comete um desatino. Nós estamos falando de perversão, né? De perversidade. E Jesus diz, não resistais ao perverso, deixa. Né? O contexto vai mostrar, você vai ver na matéria de abertura, que o contexto em que Jesus pronuncia isso é para renunciarmos completamente ao nosso direito, tanto de nos defender, quanto de nos indignar contra a perversidão ou contra o perverso em si. A perversidão não, mas contra o perverso não é para fazer nada. É possível aplicar esse ensinamento do Senhor Jesus? Lembrando que ele foi feito no tempo do Império Romano, que crucificava os criminosos por falar em perversão. Imagine, né? Jesus estava falando de algo que ele vivia e depois viveu na própria pele. Os cristãos que ouviram ao Senhor Jesus foram lançados às feras, foram queimados vivos, outros foram crucificados à semelhança do Mestre. E Jesus diz, não resistais ao perverso. Como você entende esse texto do Senhor Jesus? Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus da Grade, iniciamos mais essa edição do programa Vejam Só. Hoje recebendo mais uma vez o reverendo Marcos Novaes, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo, como vai o senhor? Tudo bem? Paz e graça, Heber, tudo bem? É um prazer estar aqui pela quarta vez, a quarta participação. Agradeço o convite e dou as boas-vindas ao pastor Robert também. E o irmão é pastor em qual igreja presbiteriana? Nossa igreja está localizada no Jardim de Abril, na Avenida Engenheiro Queiroz Teles, número 251, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Jardim de Abril fica em que região? Limítrofe com a cidade de Osasco. Muito bom. Muito obrigado pela presença que do agradeço. senhor. Tá, a barba é para imitar o Ashbel Green Simon? Eu acho que melhor o John Knox, né? O Johan Knox. Ele eu gosto. Uhum. Bom, também do Simon eu gosto. Sim, verdade. Muito bem. O segundo convidado estreia hoje. É um ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, pastor Robert Paiva. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graça e paz. Quero louvar a Deus e agradecer pela oportunidade. Estou feliz em estar aqui, conhecendo os irmãos, o reverendo Marcos e o senhor, que eu acompanho pela televisão também. Um prazer estar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Onde fica a igreja que o irmão pastoreia? Rua Gastão Costa, número 474, em Mogi das Cruzes. Não sou pastor oficial, sou pastor auxiliar. A Assembleia de Deus tem equipe pastoral, Isso lá, o pastor setorial, o pastor Geraldo Silva. Inclusive está assistindo, um abraço, pastor Geraldo. Seja muito bem-vindo, boa estreia para o senhor. Amém. Muito obrigado por ter atendido. Mas uma pergunta, por que Robert e não Roberto? Então, minha mãe assistia um seriado quando estava gestante e tinha um personagem lá que ela gostava que chamava Robert, daí ela pôs Robert. Qual era o seriado? Eu não lembro, só sei que foi um seriado que ela assistiu. Tá bom. Você é irmão de um pastor que esteve aqui, Sou irmão do pastor Daniel Teles. Então tá bom.
Seja muito bem-vindo. Vamos ver a matéria que apresenta o tema que nós vamos discutir aqui no Vejam Só. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, produziu o Atlas da Violência 2019. Seguindo essa grande pesquisa, os números são alarmantes. Vamos analisar esses dados e aplicá-los ao texto bíblico, de maneira mais específica ao Sermão do Monte, quando Jesus afirma o seguinte: Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. A pergunta é como iremos aplicar essa orientação. Se no ano de 2017 tivemos no Brasil 65.602 homicídios, isso significa uma taxa de 31,6 homicídios para cada 100 mil habitantes. Essa foi a maior taxa da nossa história. 72,4% dos homicídios foram cometidos por arma de fogo. 75,5% do total das vítimas eram negras. Uma curiosidade: o dia com o maior número de homicídios é o sábado. O pior cenário da violência está no estado do Rio Grande do Norte. A mesma pesquisa indica que essa taxa entre os jovens sobe para 69,9 para cada 100 mil jovens. Temos hoje verdadeiramente uma juventude perdida. Entre 2007 e 2017, 618 mil pessoas foram vítimas de homicídio. 92% dessas vítimas eram homens. Outro dado muito interessante dessa pesquisa é com relação aos homicídios dentro e fora de residências. Fora de casa, houve uma queda de 3,3%. Dentro de casa, um crescimento de 17,1%. Esse número definitivamente coloca uma pimenta enorme no nosso debate. Os homicídios dentro das casas cresceram. Como então iremos resistir ao perverso dentro da nossa própria casa, ameaçando a nossa vida e de toda a nossa família? Reserve o seu lugar no sofá e prepare-se, pois o debate do Vejam Só de hoje está apenas começando. Pois é, infelizmente o tema de hoje é um tema difícil, assim, lidar com violência, com perversão, né? É algo que a gente não gosta, mas Jesus, o Senhor Jesus, a quem todo cristão diz seguir, né, e obedecer, mandou não resistir ao perverso. Queremos saber exatamente o que ele ensina com isso. Conosco, o reverendo Marcos Novaes, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo, na sua primeira fala, como é que o senhor responde a essa pergunta do nosso tema? Primeiramente, nós devemos reconhecer que vivemos um momento muito difícil. A pesquisa que nós acabamos de ouvir agora, que foi divulgada no dia 5/6 do mês passado, mostra exatamente números alarmantes. Quase 73 mil pessoas morreram no ano de 2007. Esse é o Atlas da Violência no nosso país. E, coincidentemente, agora no dia 8, a ONU divulgou uma estatística triste, mas uma realidade nua e crua dos países mais violentos da América do Sul, e o Brasil está em segundo lugar. Nós só estamos perdendo para a nossa vizinha, a Venezuela. Tem uma ideia? São de 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, aliás, morrem 30,6 pessoas. E diante de um quadro alarmante como este, realmente nós nos perguntamos como resistir ao perverso. E o texto que nós lemos, ele está inserido no Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo de número 8. E esse é um dos pontos mais importantes do Sermão do Monte. Nós chegamos, eu acho que, no momento e no ponto crítico do Sermão do Monte. E eu creio que esta passagem é uma das passagens da Bíblia
que se ela for interpretada fora do seu contexto imediato, se nós não tomarmos aqui o verso 38 e os versos 40 a 42, nós podemos criar interpretações, princípios e doutrinas que contrariam exatamente o verdadeiro ensino desta passagem, destoam do ensino desta passagem, porque na realidade Jesus aqui em momento algum está ensinando que nós não podemos resistir o mal, no sentido de erro, de pecado, de violência. O ensinamento aqui é outro. O ensinamento é que nós não podemos nos vingar. Nós não podemos usar da força bruta, da violência. E aí eu creio que no decorrer do programa nós vamos explicar e teremos mais tempo. Mas quando percebemos aqui, nessas palavras de Jesus, que o texto não está ensinando que nós não devemos resistir ao perverso, ao pecado, ao erro, ou sermos transigentes com a violência de outras pessoas. Basta olharmos o contexto e nós vamos ver isto. Mas, por exemplo, para começarmos, quando o apóstolo Pedro, no livro de Gálatas, no capítulo 2, verso de número 1, quando Pedro chegou para comer com as pessoas e ele se retirou quando as pessoas que seguiam o apóstolo Tiago chegaram, a Bíblia diz que Paulo lhe resistiu. Ele resistiu firmemente. E o texto diz o seguinte: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. E é o mesmo verbo usado aqui em Mateus, a ideia de resistir. E aí nós vamos também perceber que Jesus, ele resistiu, às vezes ele precisou resistir a homens maus. Um exemplo disso é o capítulo 23 de Mateus, no próprio livro, onde nós vemos Jesus resistindo aos fariseus, aqueles grupos, os grupos religiosos, que causavam uma oposição a ele e muitas vezes queriam até tirar-lhe a própria vida. Então, na realidade, o texto aqui, ele está trabalhando, ele trata de uma questão pessoal, a questão da vingança, a questão da retaliação pessoal. E em nenhum momento isso significa cruzar as mãos diante da violência, diante de tudo que nós estamos vendo e assistindo aqui. Muito bem, esse foi o reverendo Marcos Novaes, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Agora vamos ouvir o pastor Robert Paiva, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Pastor, e o senhor, como entende ou responde a essa pergunta? Então, concordo com o reverendo Marcos, e entendo que neste episódio Jesus está iniciando o cristianismo. E ele precisa fundamentar os pilares do cristianismo. E existia um contexto social e político que os judeus estavam vivendo na esperança de um libertador. E eles querem alguém alguns deles que peguem espada e que vá para cima e que liberte eles do Império Romano. E Jesus precisa frisar qual que é a mensagem do cristianismo. Eu não posso generalizar em momento algum que Jesus diz que, em hipótese alguma, eu devo resistir ao soberbo. Eu penso que era um momento que eles estavam vivendo e que Jesus precisava mostrar para eles que a mensagem do cristianismo era algo mais do que eles estavam vendo, do que eles pensavam. Então, tá bom, ok. A primeira fala de vocês vou aceitar assim, mas agora, a partir da próxima inquirição, a gente vai apertar, né? Porque, se não era, então o que é? O que é que Jesus espera de nós? Já você vai ouvir os nossos convidados falando disso, antes você mesmo vai se pronunciar lá no facebook.com/programa. Vejam só, nós temos a nossa pesquisa de todas as noites. Vamos vê-la? Você crê que Jesus ensinou a não violência absoluta, não violência como um substantivo, né? Ensinou a não violência absoluta? Sim ou não?
né? Há grupos cristãos que ensinam que sim, né? Os Quakers, por exemplo, né? Mas há outros também. Então, Jesus ensinou a não violência absoluta, mais ou menos como Mahatma Gandhi, né? E outros grandes líderes, né? O Luther King, de certa forma. Vamos ver. Ao final dessa gravação, a gente vai ver o resultado parcial. A Bíblia pode ser estudada e deve ser estudada em mais de 600 lugares diferentes no Brasil, caso você não consiga fazê-lo sozinho, né? Você pode procurar a Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, amanhã, no horário comercial. O telefone é 0 operadora 11 3115 0819 e você liga para saber qual unidade da grade é mais próxima da sua casa. E aí você já fica sabendo também quais são os cursos que a grade oferece nessa unidade que você escolheu ou que seja próxima de você. Existem vários cursos que a grade oferece, depende do lugar, tá bom? O bíblico tem todas as unidades. Então, amanhã no horário comercial, liga lá. A gente volta já. Muito bem, chegou o momento mais gostoso do programa, que é porque você participa dele, né? É quando você manda a sua fotografia, seu vídeo, para a gente te conhecer melhor. E tem presente para você, vamos sortear agora em setembro um kit da Sociedade Bíblica do Brasil, composto pelo livro do pastor Ernie Seibert, para pessoas que lidam com adictos, uma Bíblia de estudo, na nova Almeida atualizada, e também a Bíblia de arte, a versão Nova Almeida atualizada, mas com arte, né? É o kit completo para quem mandou as fotos ou para quem mandar vídeo. A gente vai sortear, então, quer concorrer? Manda seu vídeo para cá. Tem bastante foto, mas tem pouco vídeo. Então, se você mandar um vídeo, a tua chance aumenta muito, viu? Grava lá o vídeo no celular, as instruções estão no Facebook e manda para nós, tá? Vamos lá, a primeira foto de hoje vem de São José dos Campos, né? Cidade maravilhosa aqui, perto de São Paulo, né? No Vale do Ribeira. Vale do Paraíba, né? Orlando Francisco é nosso telespectador lá. Seja muito bem-vindo, Orlando. Um grande abraço para você e para o povo de São José dos Campos. Aqui do interior de São Paulo, a gente vai lá para Rondônia. Em Pimenta Bueno, Rondônia, nós temos o pastor Júlio César assistindo a gente. Um ósculo santo para o senhor, para a sua igreja. Pastor, um grande abraço aí para a sua comunidade. Quem sabe um dia eu passo em Rondônia e a gente se vê. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, no bairro de Olaria. E eu tenho o privilégio de ter 2 camisas oficiais do Olaria Futebol Clube lá do Rio, né, que um telespectador mandou para mim. 2 telespectadores mandaram. Não sei se foi você o que me mandou, viu, Roberto? Se foi, mais uma vez, minha gratidão. Roberto Cláudio, em Olaria, no Rio de Janeiro. E quem bateu a foto, aliás, muito bem feita, foi a Cristina, esposa do Roberto. Grande abraço, Cris e Roberto Cláudio. Em São Luís do Maranhão, nós temos a Graciele, essa jovem, muito, muito simpática, né? Será que foi ela mesmo que bateu a foto? Acho que sim, né? Parece que sim. Graciele, Deus te abençoe, muito obrigado pela sua audiência aí no Maranhão, outro estado que eu não conheço ainda. E voltando para São José dos Campos, o Leonardo Gomes é nosso telespectador lá também. O Orlando Francisco e o Leonardo Gomes hoje apareceram aqui, eles que são de São José dos Campos. Deus abençoe você, Leonardo, um grande abraço. Muito bem, o tema de hoje é como lidar com o ensinamento de Jesus a respeito da não violência, né? Quando ele fala não resistais ao perverso, mas a qualquer que lhe pedir a capa oferece o vestido, que ele bater na face oferece a outra, ou seja, Jesus está ensinando exatamente o que, e esse ensinamento é extremamente importante para nós, porque vivemos tempos de muita violência. Agora, o reverendo Marcos Novaes disse que os tempos são outros, que Jesus estava ensinando para a época dele. Explica melhor isso, reverendo. Na realidade, acho que o argumento foi do Robert, né, que mencionou isso.
E eu discordo desse argumento do pastor Robert, da questão de uma interpretação baseada no aspecto social, que a nação estava vivendo escrava e não podia reagir. Deus sempre disse para o seu povo, desde o Antigo Testamento, resistir àquelas nações ímpias. Resistir à Babilônia, resistir ao Império Medo-Persa, né? Resistir aos gregos, aos romanos. Então, eu não acredito que Jesus está ensinando isto. Mas também, o que nós temos que deixar claro, Heber? O texto em nenhum momento está ensinando que nós não devemos resistir ao mal. O mal em si, por exemplo, o mal abstrato ao diabo. A Bíblia diz, em 1 de Pedro 5, verso 8, que o diabo está ao nosso derredor, como leão, buscando a quem possa tragar. E o verso 9 diz para resistirmos firmemente ao diabo. Não é? E Tiago 4, 7 diz para sujeitarmos a Deus, resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Então, a Bíblia não pode entrar em contradição. Se nós temos que resistir ao diabo, se nós não podemos ser transigentes com o pecado e aceitar a maldade do outro, o que Jesus está querendo dizer realmente com isso? E aí agora nós precisamos entrar no próprio texto para argumentarmos isso. Por exemplo, o verso 38, Jesus ele apresenta aqui a questão da lei mosaica, olho por olho e dente por dente, né? E nós sabemos que essa lei, a Lex Talionis, né? A Lex Talionis era aquela lei que já se encontrava no Código de Hammurabi. Talionis, ou seja, a Lex Lei Talionis, a mesma lei. Ou seja, nós receberemos o mesmo dano, olho por olho, dente por dente, e segue. Agora, é interessante que esta lei já estava no Código de Moisés, na lei mosaica, o Código de Hammurabi, aliás, e por que essa lei foi estabelecida, a lei do verso 38? Ela foi estabelecida exatamente para estabelecer o limite da vingança, da justiça. Ela limitava, ela refreava o mal no Antigo Testamento. E olha só, os fariseus que atuavam aqui no tribunal, no Sinédrio, eles se utilizavam desta lei exatamente para reivindicar a vingança pessoal. O que Jesus está fazendo aqui, na realidade, é uma antítese. Ele está dizendo, vocês ouviram falar, vocês sabem da lei, lex talionis, vocês ouviram isso, olho por olho. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que o cristão não pode se vingar. O cristão não pode ser vingativo. E o resistir, aqui o perverso, é nesse sentido, de não querer tomar a lei olho por olho ao pé da letra e reivindicar a vingança. Mesmo porque em nenhum versículo na Bíblia, em nenhum lugar na Bíblia, nós encontramos o ensinamento de que nós devemos nos vingar. E Jesus vai mencionar aqui nos versos que seguem, né, nos versos 40 a 42, 4 ilustrações, aliás, começando no verso 38. Essa ideia aqui já é uma questão de tribunal, de julgamento, porque ele diz assim, não resistais ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Se alguém lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Então, a ideia aqui de oferecer a outra face, a ideia de dar também a capa, a ideia de andar mais 1 milha e de dar dinheiro. Na realidade, o que Jesus está querendo, dar dinheiro sem emprestar o dinheiro e não negar quem ele pede, na realidade, o ensinamento de Cristo aqui é que nós devemos deixar a vingança com Deus. E não somente com Deus, porque é interessante que esse texto está trabalhando uma questão pessoal, um aspecto pessoal. Ou seja, eu não posso me vingar de alguém que, por exemplo, quer me processar,
tem alguma demanda contra mim no tribunal. A atitude cristã, à luz da ética do Sermão do Monte, que é uma coisa extraordinária já para a época de Cristo, simplesmente, olha, eu vou deixar isso com Deus, eu vou resistir isto, eu não vou atacar, eu vou recuar. Agora, em momento algum, nós podemos usar esse texto aqui para criarmos uma espécie de doutrina do concordarmos ou deixarmos para lá. Porque aí nós vamos ver daqui a pouco alguns textos também que vão mostrar que Deus instituiu o próprio governo, as autoridades, para que elas façam esse trabalho de condenação, de julgamento. Então, eu entendo, à luz do verso 38, não resistir ao perverso. Esse perverso é o mesmo inimigo aqui do verso 44, onde Jesus manda amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, dar comida aos nossos inimigos. Então, como é que eu faço isso? Então, se um ladrão entrar na minha casa, por exemplo, e ele quer agredir a minha família, em momento nenhum o texto está me ensinando que eu não devo reivindicar, que eu não devo atacar e nem proteger a minha família. Mas John Stott tem um comentário muito interessante sobre esse texto, que ele vai dizer que se o ladrão entra, se eu tiver condições de amarrá-lo, detê-lo, né, eu vou dar comida para ele e logo em seguida eu vou chamar a polícia. Ou seja, ele está dizendo, eu não posso executar o juízo, eu não posso executar a vingança, mas a Bíblia me dá o direito, sim, de reivindicar, no sentido de buscar na própria lei do país que eu moro a minha proteção e o julgamento para a pessoa que quer me fazer mal ou a minha família. Bom, esse foi o reverendo Marcos Novaes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor Robert Paiva, da Igreja Assembleia de Deus. O reverendo Marcos discordou do senhor, que o senhor tem a dizer, e agora o senhor concorda com ele? Não, no sentido de que o que ele falou, que eu pronunciei, que Jesus, que para não se opor às autoridades da época, eu não falei isso, eu falei que a mensagem, na verdade, a mensagem que Jesus queria transmitir para quem o ouvia é que o cristianismo é muito maior do que às vezes as pessoas imaginam. Então, existia pessoas ali que esperavam um libertador, que viesse libertar do Império Romano. E Jesus ali estava transmitindo para eles que o cristianismo, a mensagem do cristianismo é muito maior do que um simples fator terreno de libertação física ou de libertação de um império romano. Agora, eu entendo que o comportamento do cristão, mediante algumas situações, deve ser diferente. O comportamento do cristão, mediante algumas situações, ele precisa agir de uma forma diferente, porque as pessoas não leram a Bíblia, as pessoas não têm a oportunidade de estudar as Escrituras Sagradas, mas o que elas observam? O comportamento do cristão, a forma como ele vai agir em determinadas situações. Por isso que eu não posso generalizar esse texto, porém eu preciso observar a totalidade do cristianismo, que vai aí sim mostrar que o cristão tem que ter um comportamento diferente. Eu observei esses dias que muitos políticos têm sido presos. Se você observar, você vai ver que muitos políticos têm sido presos. É preso o espírita, é preso o budista, o ateu é preso. Ninguém fala a religião de ninguém. Quando um cristão é preso, aí a mídia vai falar que ele é pastor, que ele é não sei o quê, que ele é cristão. Por quê? Porque eles observam o comportamento do cristão. Mediante isso, eu preciso tomar cuidado com as minhas decisões. E aí eu não digo que você não deve resistir em hipótese alguma o perverso, mas eu entendo que você, como cristão, existe a forma correta, que aí é você observando a lei, você usando a lei ao seu favor para você resistir. Não, mas peraí. Vocês dois falaram isso agora e eu não consigo enxergar isso no texto. Jesus está falando de forma muito clara para o indivíduo, ele não está falando de Estado, não está falando de direitos, ele está falando do indivíduo. Ó, você tinha na lei anterior o direito de reivindicar o olho que te tomaram, o dente que te tomaram, certo? Sim. Nesse ponto todos nós concordamos. A lei de Italião era para limitar
o direito de vingança. Então, eu perdi um olho, quem me tirou o olho só vai perder o olho dele, não vai perder os dois, né? Ou não vou matar e tal. Então, tá bom, era a lei do Antigo Testamento. Jesus disse, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Então, se alguém te ferir, deixa que fira. Mais do que isso, ou eu estou lendo uma Bíblia diferente da de vocês. Lá está escrito assim, se alguém te ferir numa face, oferece a outra face. Deixa ele ferir mais. Se alguém te obriga a andar um tanto, deixa ele te obrigar a andar 2 tantos. Se alguém quer o teu paletó, tira a camisa também. Ou seja, o que Jesus está falando aí? Não está falando de chama a polícia, de não se vingue. Ele está dizendo, você não resista. Deixa que o perverso faça o que ele tem de fazer e acabou. Por que vocês não entendem assim? Começa com o senhor, depois o reverendo. Então, eu entendo que nesse contexto está ligado ao cristianismo. Está ligado ao cristianismo. Por exemplo, se alguém vier escarnecer de você, te ofender por causa do cristianismo... Não está escrito isso aí no texto. Mas aqui no capítulo 5, Jesus está implantando, está colocando os pilares do cristianismo. Então, quando me ofendem em relação à religião, eu tenho que me comportar assim. Mas se for um ladrão... Então, aí eu devo usufruir da lei, porque ele está quebrando uma lei. Então, mas a lei me dá o direito de me defender. Depende de que sentido de se defender. A legítima defesa, né? Então, hoje a grande discussão é o que é a legítima defesa, porque nós vimos a reportagem, legítima defesa, os policiais deu 80 tiros num carro. Então, precisa saber em que sentido que a gente tem, até onde a gente pode ter essa legítima defesa. Mas Jesus diz, não resistais ao perverso. Eu posso usar a legítima defesa? Eu acredito que dentro de um contexto real de defesa, sim. Violência. Vamos limitar o nosso debate na violência. Vem alguém e quer roubar você, e o cara está drogado e ele vai te agredir. Você deixa ele te agredir ou você pode resistir a ele, inclusive tirando a vida dele? Então, aí não. Na minha concepção, não. Porque legítima defesa, eu me defender... Tá. Vou fugir, para mim é legítima defesa. A partir do momento... O irmão Robert, você pode matar? Sim, de repente, um exemplo, você deu um empurrão na pessoa, a pessoa caiu, bateu a cabeça, foi um acidente, morreu, mas foi em legítima defesa. Agora, em alguns casos, eu entendo que foge do comportamento cristão. Então, depende... Qual caso? Por exemplo, um cidadão, ele tá armado, por exemplo, pega um pedaço de pau. Eu entendo que ali não é uma legítima defesa, porque você assume o risco de matar. Correr é uma legítima defesa. Certo. Não, tudo bem, nós estamos fugindo um pouquinho do tempo. Mas Jesus não está ensinando a ser passivo diante do perverso? Não da perversidade, do perverso. Então, o contexto que eu entendo aqui está linkado à mensagem do cristianismo. Que é uma mensagem de pacificação. Então, E o senhor, reverendo? O que eu entendo do não resistir ao perverso é simplesmente não se vingar na esfera pessoal. O texto não está ensinando um pacifismo aí, inflexível. Não está ensinando isso. Por exemplo, Lutero ele fala de um cristão louco, que ele chama de crente louco, que o indivíduo ele não queria matar os piolhos porque, na concepção dele, ele não podia resistir ao mal. Certo? E aí Lutero vai chamá-lo de cristão louco, porque ele preferia que os piolhos o beliscassem do que matar os piolhos. E Lutero estava interpretando esse texto. E Lutero estava dizendo que esse tipo de cristão é louco. Tem dó, né? Sim, mas a ilustração, ele está jogando luz para esse texto. Tá. O que ele está dizendo, qual é a crítica de Lutero? Lutero está usando esse exemplo, Weber, para criticar aqueles cristãos que liam esse texto aqui e criava essa doutrina pacifista. Por exemplo, Leon Tolstói, ele escreveu um livro em 1884, o livro Eu Creio. Ele levou ao pé da letra isso aqui. Inclusive, Gandhi, que foi mencionado hoje aqui, leu o Tolstói dizendo o seguinte, que de fato ali era a mensagem do Evangelho. Gandhi, então, escreve aos judeus pedindo para que os judeus não resistissem a Hitler. O texto não está
ensinando isto, a mensagem é outra. Então, por exemplo, Paulo fala do anticristo, capítulo 2 da segunda carta a Tessalonicenses. O anticristo é o perverso ou não é? É o mal ou não é? Sim. Então, mas aí... Agora, olha só lendo o texto. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, se fôssemos aplicar esse texto na interpretação pacifista, Cristo não poderia matar o anticristo nem resistir o anticristo. E vai matar pelo sopro da sua boca e pela manifestação da sua vinda. Então, baseado em outros textos, nós podemos entender que é legítimo o cristão se defender, é legítimo o cristão resistir ao mal para se proteger a sua família. Agora, existem momentos na vida do crente, na esfera pessoal, que, baseado na ética do Sermão do Monte, é possível sim resistir. Por exemplo, essa ideia de dar face, dar face esquerda, porque o indivíduo lhe dá um tapa. Você então recebe um tapa e oferece a outra face. Jesus fez isso. Isaías fala que ele deu o rosto para aqueles que estavam lhe agredindo. É possível que em algum momento, eu conheço histórias assim, que o pastor estava pregando na igreja, o indivíduo chegou e agrediu o pastor. Esse pastor foi meu tutor, hoje é um pastor idoso, já jubilado. Ele não fez nada, ele cumpriu plenamente isso. Agora, não significa que em todos os momentos da vida do cristão, ele vai ter que andar uma segunda milha, ele vai ter que emprestar o dinheiro para qualquer pessoa. Aí o senhor vai ter que, no próximo bloco, o senhor vai explicar para nós em que circunstâncias isso se aplica e em que circunstâncias não se aplica. Porque o telespectador, ele quer saber o seguinte: como eu obedeço a Jesus sem radicalismos, como o irmão tem demonstrado que o radicalismo é errado. Sim. Né? A gente volta já. Sai daí. Essa tomada, tava faltando essa tomada, né? Coisa boa, a gente se sente alegre aqui, feliz, muito bom. O tema de hoje é sobre uma fala do Senhor Jesus no Sermão do Monte, quando ele diz não resistais ao perverso e tal, e a leitura mais natural do texto informa para o leitor que ele não deve reagir, mas os meus convidados não estão entendendo bem assim, né? Então, vou fazer uma pergunta bem objetiva. O pastor Robert Paiva, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém, está estreando hoje, não vejam só, está sofrendo aí os apertos aqui, né? Pastor, o cristão, o seguidor de Jesus, pode ou não pode reagir a um ato de violência que ele sofre? Então, biblicamente, o apóstolo Paulo, que foi citado aqui, ele fala em Efésios que a nossa batalha não é física. A nossa batalha não é física. Todas as batalhas é interessante o cristão levar para o âmbito espiritual, porque a batalha física, ela desgasta um pouquinho a imagem do cristianismo. Então, numa agressão física, na minha concepção, numa agressão física, o crente revidando, eu acho que ele vai, esse é um pensamento meu, vai trazer um desgaste à imagem do cristianismo. Ele revidando uma agressão física, na minha concepção, ele vai desgastar um pouquinho a imagem do cristianismo. Então, ele não deve reagir. Numa agressão física, não. O senhor concorda com ele, reverendo Marcos? Então, é difícil, porque o que acontece? A aplicação desse texto para a vida pessoal depende do grau de cada um. Porque o que acontece? Do grau de espiritualidade e envolvimento com Deus de cada um. Porque, primeiramente, nós temos que afirmar categoricamente que o texto não está ensinando que o cristão não deve revidar a todo momento, a todo instante que ele for agredido. Embora, óbvio, que se ele evitar e procurar as autoridades superiores, né, e evitar o confronto físico, obviamente que é o melhor a se fazer. Mas nem sempre isso será possível.
Nem sempre isso será possível. E diante, obviamente, de uma grande ameaça, eu acredito que sim, você deve resistir ao perverso. Porque, como nós falamos até agora, esse texto não está ensinando, ele não pode estar ensinando que o cristão não deva resistir em qualquer momento, em todos os momentos. Não, não é isto. Mas quando exigir dele uma atitude humilde perante os seus perseguidores, os seus inimigos, o fato de abrir mão de uma demanda judicial, abrir mão de uma briga, não comprar determinadas brigas, não se envolver em determinados assuntos, provocando a outra pessoa. Eu acredito que o que o cristão puder fazer para evitar seria muito bom. Mas a questão é que nós temos que entender o que o texto está ensinando. À luz do contexto, Jesus está dizendo, olha, deixa esse negócio de vingança para lá. Que perceba, é que o único momento aqui que Jesus fala de agressão física é o tapa. Porque a ideia de levar também a capa, de andar 2 milhas, de tomar dinheiro emprestado, não é agressão física. Ele então está aplicando o texto em várias outras áreas da nossa vida. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender esse texto. Não podemos tomar essa expressão, o não resistir ao perverso, não resistam ao perverso de forma literal, porque, caso contrário, a Bíblia estaria entrando em completa contradição com outros textos. Então, mas o senhor está devendo esses outros textos, quais são? Não, eu já citei os textos. Onde eu tenho o direito de exercer violência? Não exercer violência, mas há outros textos que mostram que sim, que houve resistência. Não, mas que há resistência. Não, o senhor está, aí, exegeticamente, o senhor está usando a palavra resistir, onde ela aparece no Novo Testamento, que Paulo resistiu a Pedro. Sim. Né? Aí é contestar o erro. Né? Agora, o que eu vou lhe fazer a pergunta mais direta. Imagine um membro da sua igreja e diga assim, pastor, eu tenho o direito, à luz do Sermão do Monte, de reagir ao homem mau que me agride? Ao ser humano, um indivíduo mau que me agride, eu posso reagir contra ele? Então, eu diria que poderia, mas não baseado nesse texto, porque a questão é o texto. Então mas Jesus está dizendo para eu não reagir? Sim, mas a questão do não reagir não é nesse sentido. O não reagir aqui é com demandas judiciais. E o tapa? Aí sim, eu poderia fazer uma aplicação dizendo para ele que, dependendo do contexto, e se Deus dá graça para ele, porque a questão aqui, Jesus está fazendo uma grande antítese. Esse ensinamento é revolucionário. Claro. É extraordinário. Eu acredito que sim, que se Deus dá condições para qualquer um de nós levar um tapa e suportar com hombridade, com humildade, com amor e orar pelo aquele que nos ofende, isso seria extraordinário diante de Deus. Mas eu não posso ensinar o contrário baseado nesse texto, porque o texto não me oferece respaldo para isto. O grande problema aqui é a palavra resistir. E aí, se a gente for usar o argumento da palavra, eu poderia muito bem pegar essa palavra e olhar nos outros textos. Os outros textos estão dizendo exatamente isso, que dá para resistir sim. Para resistir opondo-se ao erro. Opondo-se ao erro. Não no sentido de exercer violência. Sim, mas agora a questão aqui é analisarmos o que é a violência. Porque se o indivíduo bate na minha face, eu ofereço a face esquerda, o bater aqui na face era uma afronta terrível, porque a ideia é de bater com o dorso da mão. É humilhar. É uma humilhação. Né? Mas até onde nós sabemos e vemos aqui no texto, ainda não temos aqui um grau de ameaça a ponto do indivíduo correr risco de morte. Não é isso. Não é isso. Está falando de humilhação. Não é isso. Porque imagina, e parece assim ridículo aquela ilustração de Lutero, né? Mas que Lutero está exatamente ironizando essa interpretação. Porque o indivíduo entra na minha casa armado, eu tenho a minha esposa, eu tenho os meus filhos. Então eu vou olhar para ele e ler esse texto, eu não vou resistir ao perverso. Eu vou ficar aqui. Porque a questão do Gandhi que nós mencionamos
e dessas interpretações pacifistas, elas nunca foram colocadas à prova. Nunca foram colocadas à prova. Então, você coloca um indivíduo com essa mentalidade no meio de uma guerra, o que ele vai fazer? Ser morto e ser esquecido. Não é verdade? Agora, dentro de casa, se eu percebo que o indivíduo quer tirar a minha vida, a vida da minha família, o máximo que eu tenho que fazer é me defender mesmo. É pegar em arma se for necessário e me defender. Agora, obviamente, que o me vingar, o tentar me vingar disso não é bíblico. Aí eu tenho que entregar às autoridades. Porque, olha só, Heber, 2 capítulos da Bíblia vão nos ajudar bastante. Eu não vou ler o texto por questão de tempo, mas Romanos 12. Romanos 12 diz para a gente pagar o mal com o quê? Com o bem. Com o bem. Diz para a gente não se vingar. Ele está refletindo o texto do Antigo Testamento, Paulo. Provérbios capítulo 17, por exemplo. Né? Em Levítico 19, diz lá claramente para não se vingarmos. Não se vingarmos. Então, pastor. Agora, só concluindo. Já o capítulo 13 de Romanos diz que nós devemos temer os magistrados. Nós devemos temer as autoridades. Porque se nós fizermos o bem, nós seremos louvados pelas autoridades. Agora, se nós fizermos o mal, e aí diz o capítulo 13 de Romanos, que a lei é vingadora. A lei que deve exercer a vingança. A lei que deve exercer a vingança, e não o crente. E não o crente. Então, é nesse sentido que Jesus está apresentando esse texto. É tanto que a minha versão aqui, que é a ARA atualizada, a nova ARA, no verso 40, diz: se alguém quer processar você. Então, se tem alguém não crente, principalmente, né? O cara me leva lá, na expressão popular, o cara me coloca no pau. O cara tem uma demanda contra mim. Baseado nesse princípio do Sermão do Monte, é preferível que ele ganhe a causa do que... e nesse sentido eu estaria resistindo. Tá. Né? Aliás, eu estaria não resistindo. Eu estaria dizendo, não, eu não vou comprar esta briga. Agora, o texto, novamente dizendo, o texto não me dá respaldo para me defender e defender a minha família ou mesmo a igreja. Então, você imagina a seguinte situação. Estamos lá num culto, está todo mundo lá, tranquilos, e de repente entra um marginal. E aí do púlpito o pastor grita: gente, não resistai o perverso. Vamos todo mundo ficar aqui e vamos ser agredidos. Não, o texto não está se ensinando isso, de forma alguma. Seria ir além do ensinamento de Jesus. Ele está ensinando só que eu não posso me vingar do ladrão? Só isso? Não só isso, mas em alguns casos eu não... Não, nesse caso que o senhor citou, entra o ladrão lá na igreja, na sua igreja. Sim. O que o senhor faz? O senhor manda todo mundo bater no ladrão? Não, mas se for necessário, eu peço, se nós tivermos condições, havendo forças para resistir, se não colocar a igreja em perigo, eu acredito piamente que devemos sim resistir. Aliás, os reformadores, eles precisaram, em certos momentos, pegar em armas e se defender. Não, mas não é essa a questão. A questão é, entrou o ladrão, o perverso entrou na igreja, quer roubar os crentes. Né? Ele está armado. Não é melhor orientar? Ó, ninguém reage, fica em paz, não machuca ninguém. Você quer roubar os celulares, leva os celulares e acabou. Não é melhor fazer isso? Sim. Não dá mais de acordo. O senhor não acha que isso dá mais de acordo com... Então, depende do grau, do risco. Não tem independência. Depende do grau do risco. Eu estou entrando na sua fantasia. O senhor está pregando, eu entro lá com uma arma na mão, eu quero roubar o dinheiro do gasofilácio e os celulares de todo mundo, até para ninguém chamar a polícia. Pronto, esse é o quadro. Depende do quê? Pastor, não é melhor o senhor dizer assim, ninguém reage, meu amigo, o senhor está errado, mas é Deus que vai te julgar. Quer levar, leva, mas não machuque ninguém. Não é melhor fazer isso? O reverendo falou de uma coisa que eu acho interessante, do nível espiritual. O grande problema da nossa geração, eu entendo que é o nível de cristianismo que nós estamos vivendo. Porque se nós olharmos para os apóstolos, todos morreram mortes trágicas, que para nós hoje seria um absurdo. Então, é o nível do relacionamento que nós temos com Deus hoje, o que nós entendemos de cristianismo. Porque até Tiago vai dizer que nós pregamos a justiça ou semeamos a justiça através da paz. Então, eu tenho que ser um agente pacificador.
eu preciso ser um agente pacificador. Nesse sentido, eu acho que entrou um meliante na igreja. A ideia é que isso é uma orientação da justiça, não reagir e que entregue o que ele quiser levar, e a gente vai, infelizmente, assumir o prejuízo. Vamos ver o que os nossos telespectadores publicaram no Facebook? A primeira tela de José Ribeiro Júnior, né? Tá aí, para você. Sim, Jesus, como mensageiro de Deus, ensinou a comunicação não violenta para todos os religiosos. Como diz o texto, a violência extrema contra religiosos é caminho para a perdição eterna. Mas não é só para contra religioso não, Zé Rubens. E se deseja fazer violência, leia a Epístola de Tiago 4,7. Você pensará que a paz é o melhor caminho de se fazer. Tiago 4,7, acho que é aquele de onde vêm as guerras e conflitos, né? Das concupiscências que batalham nos nossos membros. Tá certo. Marcos Vinícius da Silva. Reino dos céus e reino dos homens. Ensino amplo de Lutero no reino dos céus. Administrado pela igreja. Deve ser considerado o evangelho apenas e a caridade dele emergente no reino dos homens, administrado por autoridades designadas. Não, mas isso não tem nada a ver com o tema. Ô Marcos, no reino dos homens, administrado por autoridades designadas por Deus, deve haver a regência do mundo. Não, ô Marcos, veja bem. Eu sei que você está falando da cidade de Deus, cidade dos homens e tal, que inclusive o Agostinho vai tratar disso também, mas não é o que o texto está, o que nós estamos pedindo do texto é, eu posso ou eu não posso resistir ao perverso. Gente, você que publica comentários no Facebook, não é só a enquete, a pergunta, a pesquisa, sim ou não, que você vai responder, é o tema do programa, o tema que está em debate. Se for o caso, a gente vai publicar o tema, 2 pontos, com tanta violência no Brasil, como obedecer ao não restar os perversos. Pesquisa, né? Jesus, você concorda que Jesus ensinou a... Vamos ter que passar a fazer isso, viu, Angélica? Porque o pessoal não se liga no tema, se liga só na enquete. E aí complica a contribuição de vocês para nós aqui. Gisael Desiane Rocha. Não existe nada absoluto quando se trata do homem. Só Deus e sua misericórdia é capaz de entender tamanha complexidade de atitudes, posturas e, consequentemente, resultados. Cara, ninguém fala sim ou não. Por quê? Reverendo? Como nós já estamos aqui, né? O terreno é pantanoso mesmo, o tema é difícil, mas o que a gente precisa aqui é interpretar isso à luz desse novo ensinamento de Jesus. Porque quando Jesus diz, eu porém vos ensino. Então, em Mateus capítulo 15, Jesus disse lá no verso 3 e verso 6, que os fariseus invalidavam a palavra de Deus por causa do ensinamento deles, né? Da tradição deles. Então, o que eles estavam fazendo lá com o lex talionis, né? O olho por olho? Eles estavam levando isso ao pé da letra. Eles incentivavam a vingança. E aí, esse novo princípio de Jesus, que eu acredito que é muito mais forte do que o princípio da lei mosaica, que a lei mosaica era simplesmente refrear o mal, refrear a vingança da família. E a gente tem que entender que isso não era, quem praticava a vingança não era a pessoa, mas o governo, o Estado, os sacerdotes, os juízes. Então, é possível levar um tapa na cara, é possível passar por uma humilhação e mesmo assim orar pelos seus adversários, dar comida ao seu inimigo, é possível sim. Isso dentro de uma nova ética ensinada por Cristo no Sermão do Monte. Então, a não resistência está aí. Mas se por acaso, eu volto nesse ponto, se isso ameaça a minha vida, resistir a isso, resistir ao perverso nesse sentido, eu não estaria quebrando esse ensinamento, contrariando esse ensinamento, porque o que Jesus está dizendo aqui é algo no campo da pessoalidade, né? Então, ele não está aqui ensinando para que o cristão não tenha direitos no seu país, onde ele mora, buscando esses próprios direitos na justiça. Embora, mais uma vez, o que eu digo é que nós deveríamos sim nunca nos vingarmos,
não reivindicarmos. A Bíblia conta um exemplo no Antigo Testamento muito interessante, aquela passagem bíblica lá em 2 Reis, quando o exército da Síria invade a Samaria, que o profeta Eliseu manda dar comida aos seus inimigos. É isso que Jesus está ensinando aqui, o princípio é este. O princípio é possível fazermos isso? É possível o cristão praticar isso aqui? Eu creio que é possível. O que nós não podemos, de forma alguma, é exagerarmos e distorcermos o ensinamento de Cristo. Por um lado, eu não posso aplicar isso em todos os momentos da minha vida, em todas as circunstâncias, como, por exemplo, óbvio, o cara entrou na igreja, o cara está armado, cautela, calma, vamos deixar levar o que tiver de levar, mas mais importante é a vida. Mas supondo que ele represente uma ameaça aos irmãos. Que ele vai Então, mas nós não podemos aplicar esse texto nessa situação. Não tem como, não se encaixa. Não se encaixa. E, por outro lado, nós também não podemos pegar esse texto e interpretar de uma forma a crermos que a melhor forma é o pacifismo, né? Paz e amor para todo mundo e tal, como se não vivêssemos em um mundo caído, depravado, onde o coração dos homens são maus realmente e há muita criminalidade. E aí nós temos que rogar pelas autoridades que façam isso no nosso lugar, porque a Bíblia não nos dá o direito da vingança, não é? Davi, finalmente uma mensagem que atende ao nosso tema, né? Que fala do tema. Davi Agostinho Gonçalves diz assim: Jesus mesmo fugiu inúmeras vezes dos fariseus. Ele foi violento ao expulsar os mercadores lá no templo, né? Embora não tenha ferido ninguém. Nós podemos fugir ou se defender de um ataque violento, tentando sempre evitar a violência ou uma violência maior. Mas ser passivo como um monge definitivamente não é a cara do nosso Deus. Passível como um monge? Eu vi, você tem na internet cenas dos monges budistas quebrando o pau, literalmente, no templo, lá no Tibete, né? Entre eles lá, os monge contra monge, né? Mas quebrando o pau, quebrando o banco, literalmente. Então, seja monge, seja pastor, seja padre ou seja ateu, todo mundo sabe o que é? É humano. E o coração do homem está contaminado com o pecado. Simples assim, tá? Quem quiser entrar em contato com os nossos convidados, lá no Facebook tem a publicação do contato deles, tá bom? Vamos ver o resultado da enquete, que nós já estouramos o tempo aqui. Com tanta violência no Brasil, como obedecer ao não obedecer ao perverso? Você crê que Jesus ensinou a não violência absoluta? 52% disseram que não, mas 48% disseram que sim. Né? Veja que está na margem de erro aí, quase que um empate técnico entre as duas possibilidades. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.